empresas é sempre desafiador e exige de nós, gestores, líderes e empresários, constante aprimoramento, buscar melhorias, buscar conhecimento, entender do mercado, atualizações, pois o cenário está sempre mudando. Então precisamos estar em constante evolução. E nada melhor do que ouvir a história e ouvir de quem viveu na prática a gestão empresarial e aprender com eles, tirar insights valiosos para a gente aplicar no nosso negócio, aprender e também melhorar os nossos resultados. É isso que no Café de Gestão a gente busca e prioriza. E hoje nós vamos conversar com a Priscila, da Icanet. Ela é gestora, CEO e fundadora do Provedor da Internet. Seja muito bem-vinda, Priscila, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Jéssica, prazer é todo meu de participar desse quadro, dessa empresa fantástica, né? E é isso, espero contribuir, né, trazer ideias, como você disse, insights que colaborem para outros negócios também. Tenho certeza que vai contribuir. E para iniciar, eu tenho certeza que todo mundo está curioso para conhecer um pouquinho mais da Priscila e também do provedor. Então, eu gostaria que você nos contasse como surgiu, quem é a Priscila e como surgiu o teu provedor. Como ocorreu os primeiros passos e a introdução no mercado de telecom? Bom, eu sou cearense, certo? Nasci em Fortaleza, mas moro no interior do Ceará já há 16 anos, por conta do provedor. Minha formação, eu sou economista, fiz especialização em gestão empresarial e financeira, né? Gosto dessa praia. E o meu provedor, ele começou, na verdade, meu esposo e meu ex-cunhado, eles começaram o provedor com um amigo. Como sempre, as mulheres ficam nos bastidores, né? Então, eu fiquei muito voltada para a parte administrativa, financeira, essa parte de organização. Porém, os anos foram se passando, a sociedade foi enfrentando muitos desafios e alguns sócios foram saindo, até que entrou eu e minha irmã. Né? No caso, meu esposo saiu, eu fiquei no lugar dele e o ex-marido dela saiu e hoje somos duas mulheres realmente cuidando do provedor de ponta a ponta, desde a parte administrativa até a operação. O provedor vai fazer 16 anos agora em julho, no mercado aqui no Cariri, certo? Nós começamos na época que a internet, bota aí 16 anos, a rádio, a gente trabalhou com cabo, com USB, depois passamos para o circuito misto até chegar na fibra ótica. Então a gente teve vários tropeços aí de tecnologia, várias viradas, né? E aí estamos fazendo já 16 anos, hoje somos duas mulheres cuidando, aproximadamente 50 colaboradores e em torno de 6 mil clientes na base. Essa é a Icanet. Um provedor grande. E tenho certeza que com uma trajetória bem desafiadora mesmo, né? Enfrentou várias mudanças, tanto tecnológicas nesses 16 anos, como também de sociedade. E quem tem um sócio sabe que é realmente uma missão aí complexa, lidar com ideias diferentes. E o que você diria assim que foi o mais desafiador da sociedade? E como mulher, como isso impactou nessa sociedade? Olha, eu acho que o mais desafiador, primeiro, eram sobre as ideias, né? O meu ex-sócio, o negócio para ele era investir em tecnologia. Não, vou comprar equipamento. Só que equipamento se deprecia muito rápido, a tecnologia, ela todo ano tem algo novo para a gente estar melhorando, né? E a minha cabeça na época já era diferente, eu queria diversificar o capital da empresa, eu queria diversificar o empreendimento para que a gente não ficasse colocando todos os ovos numa cesta só. Então, enquanto ele batia nessa tecla que tinha que melhorar uma transmissão, fazer uma torre nova, às vezes era tão dispendioso, criava uma estrutura super cara e aí não vinha um retorno imediato.
Paralela a isso, eu fui também organizando a parte financeira, organizando fluxo de caixa, olhando onde é que tinha furo, onde é que o dinheiro podia estar saindo ali que a gente não estava percebendo, investindo em terrenos, enfim, fazendo dinheiro também, andar por outras estradas. E hoje a gente tem uma sede própria, né? Nossa frota também é toda organizada, toda própria. Toda a estrutura que nós crescemos em transmissão na época, a gente fez tudo direitinho nos terrenos próprios, tudo organizado. Então, ter um sócio tem a complicação, porque nem sempre você está olhando para o mesmo horizonte, né? E aí vem a delicadeza da situação, que às vezes você tem que saber a hora de falar, a hora de calar, e a outra parte também. Quando isso não acontece, aí a sociedade entra em crise, né? Mas eu acho que empresa ninguém faz só. Seja um sócio, seja um colaborador, seja um gestor, em algum momento alguma adversidade, alguma divergência vai acontecer e a gente tem que ter maturidade, tem que ter tranquilidade, tem que estar se readaptando as coisas, você precisa estar estudando, precisa estar renovando para que a cabeça também acompanhe, né? Antigamente a gente tinha uma administração extremamente centralizadora, hoje eu acho que não, hoje na verdade todo mundo tem que somar, todo mundo tem que pertencer, todo mundo tem que aparecer dentro do processo para a coisa poder fluir, né? A empresa não pode ser só de um, tem que ser de todos. E tem que saber ceder, tem momentos que você vai levar sua ideia, mas que você pode não estar certo, porque a gente não está 100% certo em todos os momentos, e a gente vai ter que aprender a ceder, e na sociedade o ceder, eu acredito que é um dos principais fatores que determinam o sucesso dessa sociedade. Mas eu gostaria de entender um pouquinho melhor hoje, duas mulheres na Telecom, que bonito ver isso, duas empresárias que tocam um provedor de internet, que é uma área que é difícil você ver mulheres à frente. Tem muitas mulheres nos bastidores e a gente vem falando muito sobre a mulher no bastidor e não na linha de frente, a mulher se mostrar mais, estar mais à frente e assumir um papel que é dela, que ela faz no dia a dia, mas que ela não mostra. E como é hoje a divisão de tarefas entre vocês duas? Eu gostaria de entender, e até para as pessoas que estão nos ouvindo, entendam um pouquinho melhor o que a Priscila faz e o que a Marília, que é a outra sócia, realiza dentro do provedor. Isso, nós somos duas mulheres cuidando do provedor de ponta a ponta, né? Então, desde a parte administrativa até a operação, nós duas dividimos as tarefas. A gente tem uma regra aqui no Ceará que diz que panela que muito mexe, ou sai salgado, sai insosso. Então, ela cuida de uma parte, eu cuido da outra, para que a gente não entre na área da outra e isso não cause um enfrentamento desnecessário, né? É claro que sempre no final dos exercícios, no final do mês, no final do semestre, no final do ano, a gente senta, realinha o que está errado, o que a outra acha que deveria ter sido ajustado e não foi, né? Para o respeito acontecer diariamente. Hoje a parte administrativa, financeira e comercial fica comigo, Priscila, e a parte da operação fica com ela, Marília. Então ela cuida toda a parte de manutenção, de instalação, da parte do setor de projetos, da parte de atendimento, e eu cuido do restante da empresa, né? Então a gente tem uma gestão extremamente colaborativa. Diariamente a gente se comunica, vamos fazer esse investimento, há uma tomada de decisão em conjunta, né? Assim como as coisas que eu percebo na operação que estão estranhas ou um comportamento de uma pessoa específica que eu percebi, que não é da minha área, mas eu estou sempre ali em alerta, conversando com ela, demonstrando, assim como ela também. Sempre com muito respeito ambas as partes, para que a gente não perca ali a linha certa do negócio, porque o negócio vai até onde a cabeça do dono permite e o que o comportamento também fala, né? Então, a equipe ela vai responder positivamente quando esse entrosamento acontece. Por isso que é difícil ter sócio, né? Porque são duas cabeças ou três, ou sei lá quantas, em uma coisa só, né? Então, é bem delicado. Isso, em partes, é muito positivo, porque são mais pessoas olhando para o mesmo negócio, tendo olhares diferentes, porque cada um tem uma visão diferente. E o negócio, na minha percepção, negócios com mais pessoas, mais sócios,
prosperam melhor porque tem mais pessoas ali envolvidas e tendo ideias, puxando o negócio para frente. E isso é muito positivo, mas claro, tem que haver o respeito, a divisão de tarefas, como você citou, ela é extremamente importante para que se mantenha uma harmonia na gestão compartilhada. Até, Jéssica, para que não haja um desconforto, né, entre as pessoas, tipo, eu estou fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo e me sinto desprivilegiada porque não há necessidade de fazer essa repetição de tarefas. Então, dentro de uma sociedade, isso tem que estar muito claro, né? Tem que estar muito bem definido para que não haja esse desgaste desnecessário, ou que um faça mais que o outro, que também eu acho que acontece muito, né? Realmente, o mundo dos provedores é um mundo extremamente masculino. Eu ia falar machista, mas também as pessoas se espantam com a nossa empresa realmente, porque é uma empresa feminina. Claro que os técnicos, nós temos gestores homens, né, muitas pessoas do sexo masculino, mas é uma empresa de 2 mulheres e tem um lado extremamente positivo nesse sentido, né? É uma empresa muito organizada, é uma empresa que tudo tem começo, meio e fim, que mulher tem muito esse perfil, não deixa as coisas pela metade do caminho, né? Os critérios, a parte de contratação, a parte de acompanhamento. Hoje a gente trabalha gestão demais entre os setores, a parte de resultados, por que é que isso está assim, por que está assado. E eu acho que é um perfil muito feminino, a parte de gestão. Normalmente o homem ele peca um pouco, ou é 8 ou é 80, ou deixa passar muito a mão na cabeça da equipe, ou não reconhece a equipe, né? E aí a gente tem que estar toda hora encontrando ali o caminho do meio. Então, aonde a gente anda, inclusive nas feiras, no universo dos provedores, as pessoas se espantam porque realmente é algo estranho, 2 mulheres com um provedor de internet. Mas está dando certo. E um provedor com um crescimento bem bacana, exponencial. Isso é muito interessante. E nós queremos entender um pouco mais desse sucesso. De onde veio o sucesso de vocês? O que você considera que foi o principal ponto de apoio que fez diferença no sucesso? O que você considera esse sucesso, né? Com certeza você tem algumas coisas que foram primordiais aí, que se destacaram. Se eu fiz isso aqui, isso foi um dos pilares, sem isso eu não teria conseguido chegar onde nós chegamos. Tem algo assim hoje que tu conseguia nos passar? Sim, a primeira chave que eu acho que foi uma boa virada foi o desafio de enfrentar o provedor sem a gente ter conhecimento. Porque quando a gente está numa zona de perigo, a gente se obriga a correr atrás, a correr atrás da diferença. Então, quando eu e minha irmã assumimos o provedor, de fato, né, ali a gente decidiu que a gente ia trabalhar uma gestão descentralizada. Antes, tudo corria para os sócios, no caso, o sócio que cuidava da parte da operação, tudo era com ele. A parte de monitoração, é o perfil do provedor, do pequeno provedor, que tem medo de tudo, tem medo do funcionário que vai roubar seus clientes, que vai abrir uma concorrência, que vai vazar informação. Então, normalmente é extremamente centralizado. E foi a primeira coisa que a gente decidiu, montar uma equipe de gestão onde a gente descentralizaria os processos. A empresa não podia andar em cima da gente, ela tinha que andar com as próprias pernas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mudar o sistema. Foi a primeira decisão. Antes, a gente tinha, na operação, por exemplo, no financeiro, a gente, para dar baixa de um cliente, de um pagamento do cliente, a gente tinha que fazer esse procedimento em 4 sistemas. Nada era integrado. Então, o tempo que eu perdia com funcionários de fazer todo esse processo 4 vezes para cada boleto era absurdo. Então, a primeira coisa que a gente fez, nós participamos, foi da Abrint, não sei se foi 2016,
conhecemos a XC lá no começo da XC. Me lembro demais o Cleiton lá no stand e o Ivonei. E contratamos o XC. Para a gente era dar um salto de maturidade, porque a gente estava saindo de um sistema extremamente amador para um sistema muito mais caro para a gente na época. Mas a gente já vislumbrava que aquele passo era necessário para trazer agilidade, para trazer mais organização. Então, virar esse sistema foi mega difícil. A gente teve que trazer consultor, que era outra coisa que o ex-sócio não abria a cabeça, trazer conhecimento de fora, trazer pessoas que pudessem tirar a gente daquele ponto de inércia que a gente não conseguia expandir a mentalidade do provedor para outras demandas, para outros patamares, né? E aí, quando a gente trouxe, o consultor disse, vocês vão ter que virar hoje o sistema, vocês vão funcionar agora só pelo XC, vai autenticar pelo XC. Foi assim uma ruptura, foi um parto, foi desesperador. E eu acho que no desespero a gente mostra a resiliência que a gente tem, a força que a gente tem. A gente se reinventou com o provedor andando. Trocar servidor, trocar estrutura sem ter dinheiro, né? Então, tô fazendo aqui um bairrozinho, com o dinheiro desse bairrozinho eu vou trabalhar outro bairro, eu tirava a antena de um canto, jogava para outro canto para poder fibrar aquele bairro. E, com o tempo, isso foi trazendo organização, isso foi integrando tudo em um local só, isso foi trazendo mais agilidade nos processos. A gente conseguia, em um canto só, ter tudo, todas as informações de forma ágil, rápido. Facilitou demais o andamento da empresa, demais. Então, acho que uma das viradas de chave inicial, lá atrás, foi tomar as decisões corretas. Mesmo assustado, mesmo com medo, porque eu acho que está no DNA do provedor viver no risco. A gente vive com a corda no pescoço, com medo do concorrente, do outro que vai baixar o preço, com medo da concessionária de energia, com medo do 5G, com medo de tudo. Então, estar preparado para as adversidades é primordial. Se você não gosta de passar por isso, não se meta no provedor de internet, que é o local errado, né? Uma das coisas que a gente fez foi isso. A outra coisa que a gente fez foi criar os gestores para cada setor, como eu disse anteriormente, né? Era tudo muito centralizado dentro do CEO da parte operacional, e hoje nós temos um gestor responsável para a área de projetos, nós temos um gestor responsável para a área de atendimento, nós temos um gestor responsável para a parte comercial, financeira, nós temos um gestor focado só na parte de atendimento ao cliente, instalação, porque isso tem prazos, isso precisa ser acompanhado, porque o equipamento que não é dado em baixa é uma perda, né? Hoje, os provedores ficam muito pelo que o mercado está ditando. Esquecem de fazer seu custo médio, o que é que está acontecendo, o equipamento que eu estou comprando, o quanto de imposto está incidindo dali. E hoje eu observo muito que o mercado diz assim, eu vou vender 300 megas, por exemplo, por R$99, porque uma outra operadora está fazendo isso e eu vou vender por 80. E aí o outro baixa por 70. E esquece que se essa conta não fechar, a minha empresa não vai conseguir ser sustentável. Então, não é só o provedor, ele não é só abrir rede, expandir rede e botar cliente para dentro, porque hoje, se você não tiver um bom perfil de cliente, se você não tiver uma triagem básica, né? Hoje todo provedor faz instalação de graça, tem provedor que dá a primeira mensalidade de graça e ainda faz um ticket médio lá embaixo. E como que essas empresas se mantêm, né? Porque se você for fazer a conta não fecha, né? Não fecha, a conta você está trabalhando para ter o cliente, não ganhando em ter o cliente, né? E aí, na verdade, a briga de mercado não fica com o cliente, fica entre os provedores. Está todo mundo perdendo dinheiro desnecessariamente. Né? Há 15 anos atrás, a nossa margem de lucro era em torno de 70%. Hoje não chega a 20%. Por que não chega a 20%? Quem causou isso no mercado de provedores? Os próprios provedores estão trabalhando nesse sentido. E tecnologia é algo caro. Se você quer ter uma boa disponibilidade para o cliente, se você quer dar uma boa zona Wi-Fi, se você quer ter um serviço, uma boa experiência, você vai ter que
gastar nessa instalação, você vai ter que botar muitas vezes um repetidor, você vai ter que fazer um backbone alinhado, organizado, tudo direitinho, você vai ter que pagar o uso mútuo do poste. Então, isso tem que somatizar para você fazer um preço justo, que seja para você e para o cliente. Só que os provedores estão esquecendo disso, eles ficam nessa guerra por preço, por território, né? Porque todo mundo está brigando pelo mesmo território. Acho que hoje é raro as localidades que só tem um provedor, normalmente tem 2, 3, 4, 5. Em São Paulo, sei lá, deve ter, sei lá, por poste, quantos provedores. Então tá todo mundo brigando pela mesma penetração e a conta não fecha. Por isso que aqui na nossa missão, eu questiono muito, e Marília me dá muitas mãos. Eu não quero um grande território, mas eu quero ser referência na região onde eu atuo. Não adianta eu querer um território gigante, atuar em várias cidades, se dentro da minha cidade eu não tenho 100% de atuação, eu não tenho uma excelente disponibilidade, eu não consigo fornecer um backup no mínimo em 2 formas para os meus clientes PJs. Então não adianta. Hoje a gente não tem que levar só a internet todo mundo leva. A gente tem que levar a solução para o cliente, e isso é caro, né? Então, eu não, dentro da minha missão, eu não quero uma área geográfica gigante, mas aonde eu estiver, eu quero ser muito boa, eu quero ser a melhor, eu quero ser referência. Quer ser conhecida pelo melhor serviço, pela melhor internet, e isso gera uma concorrência leal, uma concorrência bacana. Fidelização, né? E isso, hoje o que a gente vê, empresas que elas não fazem o cálculo, elas não conhecem nem os valores, o custo envolvido, né? E as despesas que possui. E isso faz com que elas errem na projeção de preço e façam isso que a gente vê muito frequente, principalmente em planos de internet muito baixos. E é como você falou, isso tudo custa dinheiro. E como que se chega a isso? Como que você consegue construir o teu preço de venda? Tendo noção, conhecendo, analisando o que a Priscila falou, analisando os dados, os resultados, tendo ciência de quanto custa cada coisa e ter isso registrado. Uma DRE, por exemplo, vai te dar todo um norte para você entender como estão os custos do lucro da empresa, mas também você entender quanto você paga de qual que é o ticket médio de cada produto envolvido na instalação, a hora técnica, tudo que envolve uma instalação, tudo que envolve a entrega da internet, não só o link, vai compor, né, o custo do plano de venda. E tem muitas empresas que acabam baixando demais esse valor, e eu não sei como que elas sobrevivem no mercado. Eu tenho a impressão que chega um momento que a empresa tem sérias dificuldades, porque a gente observa, né, sérias dificuldades, ou tomam algumas iniciativas, por exemplo, instalação gratuita, roteador incomodato, e ainda fazem aquela promoção que é muito, muito doida, né? 3 meses grátis. Eu não sei como essas empresas pagam o custo que envolve toda a instalação e a prestação do serviço. Eu acho que, na verdade, ela está se desrespeitando, em primeiro lugar, né? Se desqualificando. Porque se você vai fazer uma comida gostosa, por exemplo, uma comida apetitosa, você vai escolher os melhores insumos, você vai procurar uma verdura orgânica, você vai procurar uma carne de qualidade, e para você montar esse prato, você não vai conseguir fazer uma coisa bem baratinha que vai sair por pechincha. E se você pegar a xepa, o que não presta. Então, assim, seja para que preço de mercado você for fazer, se você está prestando um bom serviço e não está precificando corretamente o seu serviço, você está se desqualificando, né? Então, não tem como eu colocar um excelente roteador para o meu cliente e isso sair de graça, porque alguém vai ter que pagar essa conta. Hoje, normalmente, quem não paga são os clientes. E pior que isso, com a instalação gratuita, o cliente passa 3 meses na minha base, daqui 3 meses pula para outra base, daqui 3 meses para outro provedor, e aí fica pulando de galho em galho, todo mundo tomando prejuízo junto, porque a gente não faz triagem. Hoje, na minha empresa,
Se alguém estiver devendo, um cliente estiver devendo algum provedor, eu não coloco na minha base. Porque eu sei que a probabilidade dele ficar devendo a mim é tão grande quanto ao outro provedor que ele já veio. Então, hoje, Priscila, você faz uma seleção dos clientes? Faço. Então, hoje eu prefiro selecionar bem a minha base para mim poder ter um financeiro saudável, feliz, arrecadando direitinho, do que eu estar colocando só número para dentro, naquele desespero de crescer, entre aspas, um crescimento que não é sustentável, e o meu custo vai crescer junto com esse crescimento, porque não tem como eu instalar mais sem gastar mais. Ao mesmo passo, se eu não estiver fazendo a minha avaliação dos meus resultados, eu posso estar cavando minha própria cova. Então, gerir qual negócio for, principalmente provedor de internet, que é um custo muito alto, a hora técnica, o combustível, a manutenção do veículo, o equipamento na casa do cliente, o que se danifica, que a gente sabe que se danifica, uma fibra um poste que quebra. A gente teve um incidente aqui no Carnaval que um carro bateu em 2 postes, a gente teve que trocar os 2 postes, fibra, tudo, em menos de 6 horas de trabalho. Então, a gente trabalhou com hora extra, teve que pagar toda a infraestrutura nova, porque o cliente não podia ficar off, e o cliente não vai pagar por isso. Então, tem que estar muito alinhado, o olhinho muito aberto ali para as contas, para a coisa o trem não descarrilhar, e você achar que está tendo um bom negócio e, na verdade, você não está tendo um bom negócio. Isso é bem importante, estar atento a todos os indicadores, as estratégias. Você comentou sobre uma estratégia muito importante, que é a estratégia de cobrança. Se todos os provedores aplicassem, fizessem, eu tenho certeza que esse cliente que pula de galho em galho não ia acontecer. Porque o provedor antigo ia registrar lá nos órgãos de proteção ao crédito, e você ia evitar de instalar novamente a internet para ele. Você ia quebrar o ciclo, né? Mas hoje isso não acontece. Então é importante que as empresas também entendam que isso faz parte de um ciclo e faz parte da sociedade. Então, quando você está inserido em um ambiente, não é só o concorrente que resolva lá, ou que leve o prejuízo. Não, você também vai levar o prejuízo, porque aquele cara depois lá ele não pagou e vai voltar para você. Então, se as empresas trabalharem com estratégias de proteção ao crédito, você vai conseguir evitar. E olhar, estar atento aos dados, analisar, isso é primordial para o sucesso do negócio. Tem uma frase que eu digo aqui, que quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Então, qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Como eu vou chegar para fazer lá? E olhar sempre se eu estou saindo do ponto que eu estava para chegar nesse local. É necessário? Essa é a função do CEO, essa é a função de quem está encabeçando a empresa, é prestar atenção se realmente o objetivo está sendo atingido, né? Se não está sendo só um número a mais e a gente não está conseguindo ter um progresso. Então, eu acho que é muito importante olhar os resultados. Todo ano, eu começo o ano fazendo as minhas metas. O meu primeiro dia é de escrever as minhas metas do ano, o que é que eu vou fazer, o que é primordial. Esse ano, inclusive, a minha meta número 1 para o provedor era tirar todos os meus relatórios pelo sistema. Se a minha meta esse ano é trabalhar fazendo com que o sistema seja redondo, que eu confie no que esteja lá, né? São muitas pessoas manuseando diariamente, né? É normal ter informações que estão divergentes, que estão fora ali, e que você precisa estar cuidando sempre. Hoje eu criei um setor de controladoria dentro da minha empresa para que a gente possa diariamente estar revisando os processos e verificar se tem alguém que está saindo do escopo. Então, hoje, o IXC dentro do meu provedor, ele é regra, ele é lei, né? Ele tem que funcionar com saúde. Hoje, eu tive um avanço gigante na parte do comercial, que está tudo automatizado. O aceite do cliente é muito rapidinho, é muito, muito bacana. Antes, a gente levava em torno de 24 horas para realizar todo o processo do comercial,
introdução do cliente na nossa base. Hoje leva em torno de 10, 15 minutos no máximo, né? Com o conforto do cliente fazer de onde ele estiver, sem precisar de deslocamento, sem a gente ter que mandar um vendedor lá na casa do cliente, né? Com as redes sociais funcionando de forma ativa, né? Trazendo os leads e o comercial conseguindo realmente trabalhar na parte de prospecção e não ficar perdido só na burocracia, que a gente passava muito tempo na burocracia, olhando papelada, conferindo documento, arquivando. Hoje a gente virou essa página, né? Isso trouxe muito mais agilidade para o provedor, tanto na parte financeira também, que a cobrança era bem morosa, bem delicada, a gente respeita toda a parte da Anatel, os prazos direitinho, só que todo o script era muito lento e hoje a gente automatizou para o cliente estar recebendo as mensagens, tanto por e-mail quanto por SMS. Eu estou finalizando essa configuração. Hoje eu botei uma pessoa exclusiva para estar só conferindo a dash da parte de cobrança diariamente. Isso também facilitou demais, assim. Então, a velocidade que o provedor tá em olhar o resultado, a gente não está parando para olhar o resultado no final do mês, a gente está olhando todo dia. Se o nosso SLA está dentro do conforme, se o prazo de instalação, se a meta está sendo atingida, se o prazo de instalação do cliente está sendo cumprido, se o pós-venda está sendo feito, né? O processo já está automatizado dentro do XC, ou seja, se o funcionário esquecer, vai ter lá a tarefinha lá aberta para ele executar. Então, ter uma boa gestão do sistema diz muito quem é a sua empresa, diz muito quem é a sua gestão. Ele vai trabalhar como teu aliado, ele vai te trazer benefícios. E eu tenho uma dúvida. Você comenta durante toda a nossa conversa sobre uma gestão descentralizada, onde não cai tudo em vocês que são CEOs, que são proprietários. Eu queria entender como que isso impacta na utilização lá do colaborador no sistema. Ou do colaborador na operação, aquelas operações, por exemplo, de caixa, de banco, operações que são mais, vamos dizer assim, complexas, né? Que exigem mais confiança, mais controle. Mas quando você descentraliza, você passa isso para o colaborador. E eu imagino que você tenha uma estratégia para garantir que tudo esteja sendo feito da maneira correta e vamos dizer assim, sem fraude, sem problemas graves de ética, né? E conduta do colaborador, das pessoas que estão envolvidas no processo. Eu imagino que tenha uma estratégia aí para adotar isso. Porque muitas empresas centralizam de medo de soltar para o colaborador fazer. Como vocês lidam com isso numa gestão descentralizada? O financeiro, eu digo muito que elas são a dona do caixa da empresa. Então, dinheiro não aceita desaforo. Tudo que sai da empresa tem que ter autorização de alguém. Se é uma autorização de compra da parte administrativa, tem que ter autorização da gerente administrativa que autorizou aquela compra. Não precisa vir para mim, mas precisa que alguém que esteja superior a elas autorize aquela demanda. No final do período, eu confiro, dou uma olhada por cima em todos os caixas. O que eu tenho dúvida, eu questiono. Elas sabem que eu olho sobre isso. Mas quem faz a execução completa 100% do financeiro são os funcionários do financeiro, são os colaboradores do financeiro. Elas fazem toda a operação, toda a parte de execução, de nota fiscal, de cobrança, de emissão, de pagamento, toda a parte financeira de contas a pagar fica na mão delas, mas é feita essa prestação de contas. E a DRE, hoje eu não tiro ainda do IXC, para me tirar esse mês, mas como eu sou economista, então eu faço a minha DRE. É a única coisa do provedor que eu paro para fazer a DRE. Então eu paro, confiro o que está no sistema, confiro o que tem lançado e faço o fechamento para ver se está batendo. Você utiliza essas análises, auditorias, prestação de contas, para garantir que tudo esteja em conformidade. Exatamente. Hoje, a parte de controladoria, que a gente está em transição, como a parte do comercial é feito por termo de aceite,
o processo é passado para a controladoria, depois de executado pelo comercial, para ser verificado se houve alguma inconformidade no meio do caminho, para que isso seja corrigido antes de se tornar um problema grande. Então, se tiver alguma inconformidade, volta para o vendedor para ele ajustar e, se for o caso, receber um novo treinamento, fazer algum ajuste necessário, né? Lá na parte das OS, né, a parte de programação a gente faz toda pelo sistema também. Hoje, quando termina o dia, sempre estamos atentos à questão dos SLAs que ficam na obrigação dos gestores operacionais, porque a gente tem 2 gestores que cuidam, um da parte de expansão e outro da parte de manutenção da rede. E o estoque também é feito a auditoria a cada 3 meses. A gente faz o inventário geral. Eu digo muito aqui dentro que o estoque é o caixa em dinheiro, em equipamento. E que se você não prestar atenção, o dinheiro sai e você não vê, né? Então, tem que ter muito cuidado com o estoque, tem que ter muito cuidado com o retorno dos equipamentos, o que está sendo feito, o descarte disso. Realmente está sendo descartado, não está sendo, tem como ser reaproveitado esse equipamento, ser vendido para outro provedor, por exemplo, um roteador que você não esteja mais utilizando, uma versão inferior, que um provedor menor consiga absorver aquela demanda de equipamentos. Então, a gente tem esse controle, né, tem esse cuidado muito grande, e até o nosso lixo aqui vira dinheiro, né? Então, tudo que a gente tira de cabo, a gente vende no quilo. Isso ajuda nas nossas confraternizações. A gente tem um hábito, a cada 6 meses a gente para a empresa. Então, Natal e São João, inclusive nosso São João foi recente, a gente para confraternizar, para comemorar com a equipe, os resultados, os momentos, porque há uma diferença entre trabalho e emprego, né? Emprego é o local que você ganha dinheiro, trabalho é o local que você coloca o que você ama todo dia, que você busca, além do dinheiro, né? Então a gente tem que vender nossos sonhos muito bem para os nossos colaboradores, para que eles galguem esse caminho conosco, né? Não fique só, eu tô aqui, porque gente que vem por dinheiro também vai embora por qualquer proposta e a sua rotatividade fica lá em cima. Então você tem que fazer a equipe se engajar assim, comprar a sua ideia e lutar com você ali no dia a dia, brigar pela farda, no meio da rua, como se fosse da pessoa. A gente trabalha muito, inclusive é que a gente chama de família, né? Nós temos uma família, que é a família Canete. E é muito bacana, Legal. E acaba que o próprio colaborador vai ajudar, por exemplo, na separação do lixo, no encaminhar o lixo para o destino certo, porque ele está engajado com um propósito em comum. E não só por causa de uma confraternização, mas porque a empresa traz ele junto, né? Isso é bacana, isso ajuda nos resultados. No início, você comentou, Priscila, que vocês não eram da área e vocês não tinham conhecimento sobre o provedor da internet. Como vocês fizeram para adquirir o conhecimento e chegar no que vocês têm hoje? Conversando com você, se você não contasse que não é da área, eu não diria. Tu tem um conhecimento, demonstra um conhecimento muito grande dos processos, você trouxe várias atividades, estratégias que vocês usam, que são muito indicadas por mentores, consultores da área de negócios, não só de provedor. Então, vocês têm muitas práticas positivas. Tanto que se você não contasse que não era da área, a gente nem ia desconfiar, porque tu traz muita propriedade em falar sobre o assunto. Como você alcançou esse conhecimento? E o que você deixaria aí porque é uma grande inspiração para muitos empreendedores que não querem empreender em áreas que não têm tanto conhecimento. Jéssica, eu tenho como objetivo, como pessoa, né, estar sempre estudando. Então, a gente faz muito essa reciclagem, tanto entre eu e Marília, a CEO da empresa, quanto com a equipe como um todo. A gente sempre estimula, inclusive na questão de cargos e salários, a gente faz uma avaliação que a gente denominou aqui de avaliação 180 graus,
onde o colaborador se avalia e o gestor também avalia ele. Isso inclui a questão de novos conhecimentos, né? A gente dá oportunidade, leva para palestras, leva para eventos, paga cursos, né? A gente também se impõe a fazer isso também, porque não adianta eu mandar o meu colaborador fazer e eu não estar ali me atualizando. Nós não somos da área, mas a vontade, a gana de fazer a coisa acontecer e dar certo foi tão grande que o não saber não era desculpa. A gente tinha que aprender, né? Então, participamos de muitas feiras, conversamos com muitas pessoas, sempre sentamos na cadeira do que eu não sei, deixa eu ouvir, deixa eu aprender, deixa eu ver com alguém que sabe, que tem alguma coisa para contribuir. E aí é muito importante você ter essa percepção, porque às vezes as pessoas estão tão cheias, já acham que estão tão cheias de tudo, que não conseguem aceitar mais nada, já estão no topo da cadeia. E na verdade não, a gente tem sempre algo a mais a estar melhorando, para estar ajustando e melhorando a vida. É isso, eu acho que é uma roda constante, a gente tem que estar se renovando o tempo inteiro, não só a cabeça pensante da empresa, da cabeça à base, tem que estar todo mundo se reciclando, porque senão você fica ali parado e fica para trás, né? A vida está em movimento. Então a gente fez muitos cursos, fizemos especialização, conversamos com muitas pessoas, trouxemos consultores, pessoas que foram que ajudaram demais na forma de enxergar o provedor, tirou a gente de uma visão e levou a gente para outra visão. A gente confiou, acreditou e entregou aquilo que a gente apostou. Então, eu acho que é isso. Não descansar. A gente participa de muitos eventos por ano. Todo ano, eu digo, o provedor, o dono tem que sair do seu lugar, tem que ir para outras regiões, tem que ouvir outras histórias, tem que conhecer outras pessoas, porque é nessa hora que você se valida. É nessa hora que você escuta uma história que pode ser parecida com a sua e que pode estar passando por uma outra fase que você não está ainda, né? Às vezes as pessoas ficam ali enterradas no seu negócio, achando que se sair vai morrer, o negócio vai fechar, nada funciona. E é uma cabeça de bodegueiro, na verdade, que a gente chama aqui de bodega, né? A gente tem que confiar na equipe, trabalhar essa confiança, trabalhar a capacidade das pessoas e trazer esse desenvolvimento. Na empresa ninguém faz só, a gente tem que fazer com um grupo de pessoas, tem que acreditar nas pessoas. E se o grupo você não acredita, é porque o grupo está errado. Tem que trocar o grupo. Tem que trocar as peças. Até dizer assim, aqui vai funcionar, aqui vai dar certo, né? Porque se você contratou errado, você pode fazer a força do mundo todo e não vai dar certo em momento algum. Então, eu não sou do ramo, mas eu adoro o ramo. E já tive N oportunidades, já fui super assediada por muitas telecomunicações, muitas empresas grandes, né, muitos players grandes, e para ser vendido, já me fizeram várias ofertas tentadoras, mas sabe quando eu botava na cabeça assim, meu Deus, como eu vou soltar? Que eu adoro isso aqui. Como vai vender aquilo que você criou, que você viu crescer, que é muito do... Provavelmente você se reconhece, você ama o que faz, e é difícil se desfazer daquilo que é o nosso propósito, do que está ligado com o nosso propósito. Quando você tem um propósito, não é dinheiro. Dinheiro é só uma consequência. Quando você tem paixão pelo que você faz, você está naquela busca constante de mais, de melhorar. Você tem vidas ali que você está responsável, você tem seus clientes. Eu tenho clientes de 15 anos. Esse ano que passou, a gente foi pessoalmente na casa dos clientes agradecer, porque você tem um cliente há 15 anos na sua base, é um feito para mim. Né? Com tanta concorrência no mercado, com tanta adversidade, com tantos problemas que a gente já passou com tecnologia, foram muitos, e o cliente continuar conosco, para a gente é uma honra, é imensurável, entendeu? Então, tem tanta coisa no meio da história que você diz assim, mas é minha história, como é que eu vou vender algo que eu amo? Que preço eu dou? Né? É difícil.
Aí vem a parte da paixão do negócio, que eu acho que quase todo provedor de provedor é apaixonado pelo que faz, porque se não fosse, não aguentava, porque não é moleza, é difícil. É um segmento muito acirrado, muito cruel, muito, enfim, trapaceiro. E aí, para você ser resiliente e continuar, porque você gosta. É porque você gosta, né? Então, eu sou muito feliz com a iCanet. Para mim, é um filho mesmo. Eu adoro gerir pessoas, adoro sentar com a equipe, ouvir as pessoas, ouvir as dificuldades, buscar soluções para os clientes, pensar no futuro. E agora? Vai fazer o quê? O 5G vai trazer um desespero? Eu acho que o mercado está aí porque tem canto para todo mundo. A gente vai se reinventar, vai descobrir novas formas. E são esses negócios que prosperam, com muita determinação, com força de vontade. Hoje a tua história nos mostrou exatamente isso, que se você persistir, não desistir, amar o que você faz, se dedicar, você consegue obter sucesso, crescer. Vai exigir muito, com certeza, mas também vai ser muito recompensador. Como você comentou, ter clientes de 15 anos que estão há 15 anos com você é muito gratificante. É sinal de que você está entregando com qualidade um serviço, que você está fazendo diferença na sociedade em que você está inserido. Então não basta só entrar e viver a vida empresarial, empreender por dinheiro. Tem que amar aquilo que você está fazendo, tem que se encontrar, tem que fazer parte de um propósito maior, que aí as coisas vão acontecer e também você não vai desistir no primeiro desafio que aparecer. Porque é desafiador todo o mercado, não só o mercado de provedor de internet. Todo mercado tem concorrência, então a gente vai ser melhor se existir a concorrência. Assim como outros desafios, tecnologia. Hoje a gente está enfrentando mudanças tecnológicas muito rápidas e que a gente tem que se adaptar. E se você ama isso, se você está vivendo e faz parte do teu propósito, você vai conseguir superar esses desafios, tenho certeza. A tua história é inspiradora, Priscila. É muito bacana ver mulheres à frente de um provedor de sucesso que está crescendo e ouvir e entender como você faz isso, como você e a Marília levam a gestão de um provedor para esse nível. Eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite de participar hoje e ter compartilhado a tua história tão inspiradora. A gente contar a nossa história é sempre motivo de muito orgulho, né? Tenho muito orgulho de pertencer a essa empresa, de contar todos os tropeções que a gente já passou. Foram muitos, não deu nem para contar aqui nenhum, mas a gente já caminhou bastante. Esses dias, inclusive, a gente gravou um podcast em São Paulo com o pessoal das mulheres da Telecom, foi bem bacana também, justamente esse reconhecimento, né, das mulheres dentro da parte de gestão, da parte de provedores, que hoje sempre as mulheres estão tão subjugadas, né, então é tão importante receber esse reconhecimento, a gente fica tão honrada, agradecer demais, né, ao Café e Gestão pela oportunidade, a você que foi tão solícita, tão gentil conosco, e espero que a nossa conversa também ajude, né, outras pessoas a ver outros pontos de vista, a acreditar em outros formatos de trabalho, né, a conversar melhor sobre preço. A gente não precisa criar uma concorrência onde todo mundo só perca, né, eu acho que tem que começar esse diálogo. A gente precisa trabalhar essa maturidade entre os provedores. A gente não está no mercado para fazer de conta, a gente precisa fazer a coisa acontecer e todo mundo precisa ganhar dinheiro para que seja justo. Então, essa pauta, eu acho que essa bandeira é importante ser levantada, né? E agradecer como um todo, toda a organização de vocês, o pessoal da consultoria, que eu super indico. Gente, quem tiver o XC, contrate um consultor, você conseguir tirar o que o sistema tem a dar, né? E no mais, estou à disposição, quem quiser conversar também, só entrar em contato que a gente bate papo. Obrigada, Priscila.
E com essa última mensagem da Priscila, eu espero que você que está nos assistindo e a todos, que nós possamos nos abrir também para contar as nossas histórias, assim como os nossos acertos, os nossos erros também, porque eles são muito úteis para que no dia a dia a gente consiga avançar e obter resultado. Fiquem de olho que logo logo tem mais um episódio do Café e Gestão com muitas outras histórias. A gente vai seguir aí nessa busca por histórias de empresários. Até um próximo encontro!